Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Bom dia a todos. Neste momento estamos a fazer a transmissão em direto nesta manhã de terça-feira. Costume seria ser na segunda-feira à noite de todas as semanas ou de 15 em 15 dias, mas esta exceção deve-se ao nosso excelente convidado, à importância que ele tem no mundo desportivo nacional e internacional, na área que é expert, mas também para uma ligação e uma afinidade que tem aos açorianos, à terra açoriana, e por todo este conjunto magnífico, temos aqui o professor Sidónio Serpa, que vai nos contar um pouco a sua história, mas vou fazer primeiro as honras de apresentá-lo, agradecendo desde já a sua disponibilidade ao convite, porque certamente o programa fica muito mais rico. Vamos ficar todos agradecidos pela sua sabedoria e experiência, e na partilha desse conhecimento passo então a apresentar o professor Sidónio Serpa, professor doutor responsável máximo pela cadeira de Psicologia, coordenador do Laboratório de Psicologia do Desporto na Universidade de Lisboa, FMH, portanto, Faculdade de Universidade Humana, presidente da Sociedade Internacional da Psicologia do Desporto, membro do Fórum Europeu da Psicologia do Desporto, aplicada no Top Sport Fast, publicações e palestras nacionais e internacionais inúmeras, professor convidado em inúmeras faculdades, universidades da Europa, Macau e China, e tem uma ligação muito grande aos Açores. É uma referência, como eu vos falei, no desporto nacional e internacional, na área de Psicologia do Desporto. E a primeira pergunta sempre, agradecendo mais uma vez, e não esqueço-me de agradecer a sua presença, é quem é Sidónio Serpa, o homem por trás deste inúmera carreira que já tem, deste sucesso e deste reconhecimento, porque eu acredito que o sucesso também é o reconhecimento pelos seus pares a nível nacional e internacional. Agradeço-lhe a sua mais que simpática apresentação, e deixe-me dizer que tenho muito prazer em participar neste programa para os portugueses em geral, que por aí estão espalhados pelo mundo, e em particular para os açorianos, de que eu sou um descendente muito próximo. Mas deixe-me só fazer uma pequena correção, ou melhor, adenda curricular. Eu, de facto, fui durante 45 anos professor e, nos últimos 25, responsável pela Psicologia do Desporto na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Motricidade Humana, mas aposentei-me há poucos anos, e neste momento sou professor catedrático também, mas na Universidade Lusófona. Portanto, fica o reparo. Só para clarificar. Bom, eu suponho que a minha vida não tenha muito interesse para os ouvintes e para os espectadores. Eu sou fruto de uma geração que me antecede também, e do contexto social onde vivi. Isto, aliás, passa-se com toda a gente. Nós somos frutos do contexto onde nascemos e herdamos também genes que nos predispõem para qualquer coisa. Eu nasci numa família do desporto, uma família muito ligada ao desporto, por ambos os lados, sobretudo pelo lado do meu pai, mas também pelo lado da minha mãe. O meu avô materno foi também desportista, jogou futebol, foi fundador do Casa Pia Atlético Clube, ou cofundador, um dos primeiros
constituição do Casa Pia Atlético Clube. E do lado do meu pai, mais ligado ao desporto, é uma família muito ligada ao desporto, uma família açoriana. Eu sou a primeira geração não açoriana de muitas que foram passando pelas ilhas todas. O meu pai, Sidónio Serpa, que dá de resto o nome ao pavilhão de desportos de Ponta Delgada, foi campeão do mundo de hóquei em patins, fez parte da primeira geração, uma heroica geração que ganhou o campeonato do mundo de hóquei em patins para Portugal. O primeiro campeonato a primeira vitória foi em 1947, em Lisboa, e isso foi, na altura, um feito que se tornou histórico, um feito relevantíssimo, porque Portugal não tinha, nem de longe nem de perto, o desenvolvimento desportivo que tem hoje em dia. Hoje em dia nós temos campeões olímpicos, temos campeões do mundo por aí em várias modalidades. Nessa época em que Portugal foi campeão do mundo pela primeira vez, em hóquei em patins, Portugal tinha perdido 9-1 com os espanhóis em futebol. E não havia resultados desportivos, aliás, havia uma lógica que passava... Foram os underdogs de Portugal na altura. Terão sido, e foram contra o mito que se criava, que existia, de que Portugal era geneticamente incapaz de ter desempenhos desportivos por uma suposta fraqueza estrutural. Éramos mais fracos, mais baixos, e, portanto, atribuía-se aos portugueses toda a falta de competências e capacidades físicas para poder ganhar. Evidentemente que isso escondia um enorme atraso desportivo, de resto coincidente ou correspondente ao atraso socioeconómico do país que existia até 1974, e a melhor forma de esconder o atraso do desporto era atirar com as responsabilidades para a genética. Bom, neste contexto em que Portugal tinha uma baixa autoestima, em que perdíamos sempre no desporto com episódicos casos, como por exemplo o açoriano Mário Simas, que foi grande nadador, foi o melhor tempo da Europa nos anos 40 e o quinto melhor do mundo, creio que o quinto melhor do mundo. Um grande nadador, foi aliás o meu professor no Instituto Nacional de Educação Física, quando aí fiz Educação Física, mas eram casos muito esporádicos. Ora, Portugal, em 1947, ao ter uma vitória num campeonato do mundo de hóquei em patins, essa geração tornou-se heroica. Há hoje em dia ruas, pavilhões, estátuas desses homens que ganharam para Portugal. Cipriano Santos era o guarda-redes, António Raio fazia parte dessa seleção como defesa, o meu pai, Sidónio Serpa, médio, Jesus Correia, Correia dos Santos, foram a equipa ou um conjunto de jogadores que lançaram Portugal. Bom, isso tornou esses jogadores profundamente populares, aliás, tão populares que num concurso que a imprensa fazia, o Diário de Notícias, para eleger o desportista mais popular do país. E repare que hoje em dia estes concursos fazem-se com um clique no telemóvel ou uma chamada com valor acrescentado. Nessa altura comprava-se o jornal, que trazia um cupom destacável, preenchia-se esse cupom, cortava-se com uma tesoura bem cortadinho, tinha segundo o picotado que lá existia, metia-se dentro do envelope que era preciso comprar numa papelaria, tinha que ser comprar um selo para colar no envelope, pôr no correio, e chegava ao jornal e eram contados os votos. E eram milhares e milhares e milhares as pessoas que se davam a este trabalho, impensável hoje em dia. Bom, e nessas circunstâncias,
o meu pai foi o mais votado, foi o desportista mais popular do país, à frente dos jogadores de futebol. Isto para transmitir a popularidade que tinha Eu, portanto, beneficiei dessa popularidade porque eu trabalhei no, no Sidónio Serpa, no pavilhão em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Portanto, beneficiei desse prestígio, mas eu queria referir aqui uma coisa que é a grandeza do professor está até na sua humildade, porque eu fiz-lhe uma pergunta assim e você transportou isto tudo para a sua genética, portanto, nunca falou de si, mas falou e acho bonito e acho interessante ter falado primeiro dos seus antecedentes, mas sabendo que tudo isso o condicionou positivamente para o seu futuro, fala-nos um pouco da sua ligação com a ginástica, por exemplo, com as outras modalidades. Queremos também saber um pouco da sua história, porque eu sei que a história o professor domina e vemos já com ir buscar a história também do seu pai, que também é grandiosa, todos nós sabemos. Eu faço esta referência em primeiro lugar porque ela é justa, mas porque nós não aparecemos do nada. E aqui não será tanto, a minha referência não será tanto pelas questões genéticas, mas pelas questões ambientais. Eu nasci neste meio, nasci em convívio com os desportistas, os grandes desportistas da época, que eram amigos do meu pai, e não só no hóquei em patins, conheci desportistas do atletismo, do futebol, o Peiroteu, por exemplo, era visita de casa. E este ambiente associado ao facto de, desde muito cedo, o meu pai me ter posto a fazer ginástica no Ginásio Clube Português, com 5 anos, e entretanto patinava, andava de bicicleta. O meu pai criou um ambiente, aliás era fácil na altura, eu passava os dias na rua a jogar. Agora os meus jogam futebol, já nem jogam futebol, agora estão em casa com os computadores, mas aqui há uns anos jogavam futebol, nessa altura jogava sóquei, de sarjeta a sarjeta no meio da rua, em Campo de Ourique, onde eu sempre vivi, e está a ver que não passavam automóveis, as sarjetas eram as balizas, eu levava os sticks que tinha em casa, mais as bolas de hóquei do meu pai, e ali passávamos tardes e tardes em frente à casa da minha avó materna a jogar hóquei. Portanto, todo este ambiente proporcionou-me uma experiência desde muito cedo no Ginásio Clube Português, na ginástica, com um grande professor que tive na altura, foi meu professor durante 7 anos, o professor Júlio Jacobetti Santos Vieira, de grande capacidade pedagógica, que me entusiasmou de tal maneira pela ginástica que eu decidi que, com 8 anos, que queria ser professor de ginástica e assim foi. E quando chegou à altura, inscrevi-me no antigo INEF, isto passa-se em 1970, no Instituto Nacional de Educação Física, criado 30 anos antes, em 1940. Aí fiz o curso e tal como tinha decidido com 8 anos, fui professor de ginástica no INEF, depois na transição para o ESEF, como sabem, em 1975 há uma transição, o INEF era uma escola superior, no entanto não universitária, dependia da então Direção-Geral dos Desportos, e em 1975 a Educação Física é integrada na Universidade, em Lisboa, na Universidade Técnica de Lisboa, com o Instituto Superior de Educação Física. Portanto, o INEF continua-se no ISEF e cria-se, entretanto, no Porto, na Universidade do Porto, o Instituto Superior de Educação Física do Porto, que dá sequência à Escola de Instrutores de Educação Física, que era uma formação média, em que se exigia apenas o antigo 5º ano de liceu, correspondente ao 9º, e depois mais 2 anos de escolaridade. Aliás, isso existia também em Lisboa, concomitantemente com a INEF, e era
na altura, eu julgo que isto é interessante, era na altura, tinha a criação deste curso, que foi criado em 1961, este curso de instrutores de Educação Física, enquanto que no INEF se formava os professores de Educação Física, com o secundário completo e mais 4 anos de estudos superiores, a ideia era desvalorizar a formação em Educação Física, porque havia um número muito significativo dos professores de Educação Física formados até então, estamos muito no início, há 30 anos apenas, em 1970. Em 1960 havia 20 anos de formação, e alguns deles foram muito determinantes na luta pela democratização do desporto, que colocava problemas, na altura, ao Governo e à Direção-Geral dos Desportos. Então a forma era desvalorizar, baixando o nível dos professores para o nível, veja que com 17 anos podia ser professor de Educação Física numa escola. Teoricamente, dependente do professor, na prática eram independentes. E, por outro lado, era mão de obra barata, porque como o nível de formação era inferior, ganhavam também menos. Portanto, é neste contexto que eu estudo, entre 1970 e 1974, com colegas de grande importância na Educação Física. Por exemplo, foi meu colega de turma, o professor José Manuel Constantino, recém-falecido, há pouco tempo, na altura em que era ainda presidente do Comitê Olímpico de Portugal, o professor Jorge Bento, que foi um homem muito forte no lançamento da Faculdade de Educação Física, no ISEF primeiro e Faculdade de Educação Física da Universidade de Porto. O professor David Rodrigues faz parte do Conselho Superior de Educação, também uma colega de curso. Houve gente com grande impacto e, aliás, para trás havia grande impacto. Os professores de Educação Física, ainda que desvalorizados socialmente, eram, grande parte deles, muito atuantes e com grande valor, com grande influência na sociedade. Bom, e assim fui professor de ginástica quando acabei o curso no INEF-ISEF, da disciplina de ginástica. Ao mesmo tempo trabalhava em clubes, Ginásio Clube Português, Lisboa Ginásio, Clube Atlético de Alvalade. Durante o meu serviço militar, como oficial de esportes no Quartel-General de Évora, trabalhei também no Lusitano de Évora. E entretanto, decidi estudar Psicologia, que era uma disciplina que eu, de resto, gostava no secundário, e que gostei muito enquanto estudei Educação Física. Foi ministrada pelo professor Paulo Brito, o primeiro psicólogo do desporto em Portugal, também com dupla formação, primeiro Educação Física e depois Psicologia. E estudei Psicologia, e nessa altura, quando acabei Psicologia, o professor Paulo Brito convidou-me para assistente dele, e portanto eu transitei da ginástica para a Psicologia e mantive 30 e muitos anos, e mantenho, porque ainda hoje trabalho, como disse, sou professor catedrático da Lusófona, e sou neste momento ainda responsável pela Psicologia do Comitê Olímpico de Portugal, além das outras coisas que vou fazendo. E, portanto, isto foi o meu percurso, mas muito resultado do que era o contexto e das oportunidades que me foram criadas. Eu reconheço um privilegiado, porque na altura em que eu estudei, apenas 4% dos jovens acabavam o secundário. Eu fui um desses 4%, e muito menos faziam formação superior. Portanto, eu reconheço que foi um privilegiado, e mais uma vez para dizer que aquilo que nós somos muito resultados do contexto em que nascemos, e evidentemente do esforço, porque algum esforço terei feito ao longo destes 50 anos de carreira. Surgiu-me agora uma questão. O professor teve, portanto, não sei se foi um fechado do ciclo, mas tocou em duas pontas do meu percurso formativo. Foi na Universidade da Madeira, e depois, a seguir, foi no Instituto de Psicologia. Portanto, fizemos um curso, uma pós-graduação em Psicologia do Desporto. Interessante que neste percurso que faço,
e também professor de educação física e técnico, no caso na área do futebol, mas é interessante ver que isto que estamos a falar do professor de educação física, que tem uma base muito forte pedagógica, que pode lhe ser útil em muitas situações, que, e surgiu-me logo esta questão, atualmente estamos a pagar uma propina para futuros professores, alunos, 2.500 € no primeiro ano da faculdade, pela necessidade de professores. E eu vejo que todos estes grandes nomes, inclusive o professor, foram com base na relevância que tinha a profissão e nesse crescimento que estava a ter a profissão, tanto no desporto, na educação física, como no desporto federado. Portanto, o crescimento. Será que a gente está a ver um decrescimento por esta já pagar incentivos para, portanto, a futura geração ir para professor, neste caso também para professores de educação física? Bom, veja, no que diz respeito à educação física, havia propinas. Aliás, sempre houve propinas que nunca fiz essas contas, não sei, não é uma área em que trabalho, mas as propinas que se pagava, ainda que baixas, eram baixas para, digamos, uma classe média alta, que era aquela que chegava à universidade. Como lhe digo, só 4% acabava o secundário e muito menos do que isso passava à universidade. O que quer dizer que as propinas seriam caras para os níveis mais baixos, das camadas socioeconómicas mais baixas. Seriam, e todo o percurso, enfim, não seria fácil. Eu depois, quando estudei Psicologia, estudei no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, que é uma escola privada. Na altura, repare, isto também, eu já vou mais concretamente à sua questão, mas é importante também para lhe dizer que a única escola de formação em Psicologia em Portugal, até 1975, foi o ISPA. A Psicologia não existia como formação, a Psicologia e a Sociologia não existiam como formação autónoma nas escolas públicas. Salazar não queria. Aliás, o mesmo se passou em Espanha, com Franco. O processo é muito paralelo. Havia uma cadeira de Psicologia nos cursos de Filosofia, e aqueles que viriam a ser psicólogos, esses faziam uma tese com Psicologia, mas não havia formação em Psicologia. Era apenas o ISPA, porque o ISPA era, até 25 de abril de 74, era uma escola privada, e continua a ser uma escola privada, mas dependente de corporações religiosas, católicas. E, portanto, esta ligação entre o Estado e a Igreja permitia que a formação em Psicologia, apesar de tudo, estava sob algum controle. E, por isso, o ISPA era a única escola superior de educação física. Em 76, creio, criou-se o curso na Universidade, em Lisboa, primeiro na Faculdade de Letras, depois tornou-se autónoma como Faculdade de Psicologia. Portanto, as coisas também não eram assim tão fáceis. Se fizermos um paralelo entre o que se paga hoje e o que se pagava na altura, eu não sei. Em termos de peso, não sei. Agora, também lhe digo que no caso da educação física havia um grande desprestígio, uma falta de prestígio, que era, aliás, estimulada dos professores de educação física. O Instituto Nacional de Educação Física era o Instituto Nacional dos Estudantes Falhados. Era assim que era entendido. E aqueles que iam para este curso lutavam contra esta falta de prestígio. Hoje em dia nós vemos as pessoas a passear em fato de treino nos centros comerciais. Só se usava fato de treino no meu tempo no Triângulo, Cruz Quebrada, onde estava a faculdade, o INEF, na altura, Cruz Quebrada, Linda a Velha, Algés. Aí era normal andar-se fato de treino.
Quando eu saía de casa em Campo de Ourique, vestido no centro de Lisboa, com o meu fato de treino, era olhado e era apontado. Eu tinha um fato azul, lembro que umas vezes uns miúdos olharam para mim, este deve ser do Belenenses, fato azul. Portanto, mas isto foi um enorme estímulo, esta circunstância era um enorme estímulo para que os estudantes e os profissionais de educação física lutassem para demonstrar a importância da educação física, o valor da educação física no desenvolvimento da juventude, mas também na estruturação da sociedade. E isso foi feito muito intensamente por muita gente dos primeiros cursos, antes de mim. Alguns foram presos e que lutaram, e eu já apanhei, a minha geração ainda lutou, eu estou à vontade, porque a minha formação política era muito rudimentar, quando entrei com pouco mais, com 18 anos recém-feitos, faço anos em setembro, entrei em outubro, novembro, no primeiro ano, portanto eu era um miúdo, vindo de um liceu relativamente elitista, ou mesmo elitista, onde fui de resto contemporâneo, o Liceu Pedro Nunes, fui contemporâneo do Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que era 2 anos talvez mais velhos, foram, e aí andavam os netos do Américo Tomás, os netos do Marcelo Caetano, porque de facto era as classes média alta e alta que frequentavam os liceus. E a minha formação, como digo, estou à vontade, não tinha formação política, mas tinha dentro, aliás fui desperto por esse aspecto, no Instituto Nacional de Educação Física, onde muitos colegas que vinham de outros meios, alguns da província, e que ali, como estavam longe de Lisboa, viviam na residência de estudantes ali na Cruz Quebrada, o que quer dizer que se juntavam muito à noite, conversas, tertúlias, e eram muito politizados a partir daí. E muitos deles foram muito ativos e com carreiras até na área da política. E aí eu fui ouvindo coisas, aí eu fui aprendendo. Portanto, isto foi estímulo para esta falta de prestígio, foi estímulo para o grande trabalho feito por colegas antes de mim, do meu tempo e alguns depois, e que abriram caminho a estas novas gerações que entram naturalmente num curso de Educação Física. E um caminho que foi aberto, o meu também foi aberto, foi rico, entreaberto, digamos, pelas gerações anteriores. Isto é assim, o caminho é assim. E é esse caminho que eu queria referir, essa abertura que eu quero referir na parte da psicologia e na psicologia do desporto, saltando um pouco para este tema, que o professor faz de forma excelente a contextualização, portanto, porque o contexto tem a sua influência, as realidades têm a sua influência sobre todos nós, e nós queremos saber que também essa realidade, esse crescimento, surgir para a psicologia do desporto, não de um dia para o outro, não de uma forma fácil, porque se a psicologia surgiu embrionariamente na sociologia, como é que surgia a psicologia do desporto na psicologia? Para quem nos quer ouvir. Olha, eu vou só enquadrar isto em tempos mais antigos, para se perceber esta lógica. E porque também se tem que perceber o desenvolvimento, só se pode, aliás, perceber o desenvolvimento da psicologia do desporto na emergência e no desenvolvimento paralelo da educação física e desporto e da psicologia em geral, da psicologia geral, no século XIX. A educação física surge sob a forma de ginástica, era o nome, ginástica, surge no século XIX, herdeiro de correntes pedagógicas que contrariaram aquilo que eram as tendências anteriores de que o corpo não era digno
e surgiram correntes pedagógicas no fim do século XVIII, princípio do século XIX, que valorizavam o corpo e o trabalho corporal na educação integral das pessoas. E isso levou ao aparecimento de duas formas essenciais de ginástica, há duas correntes essenciais de ginástica, uma delas na Suécia, a famosa ginástica sueca, que tão maltratada é por desconhecimento das suas origens e do seu conteúdo, com Per-Henrik Link, que evoluiu, foi o primeiro método científico baseado na ciência da época, na anatomia e depois da fisiologia, e isso fez escola e chegou a Portugal. Aliás, o INEF foi criado em 1940 para formar professores de educação física com base no método sueco. Isso evoluiu e o que é que deu hoje em dia? Deu a fisioterapia, deu estas atividades de grupo que se encontram nos clubes de fitness, que evoluíram com outros nomes e com formas modernas, naturalmente, mas os princípios vêm da ginástica sueca, da escola sueca, e deu, portanto, esta evolução que nos deixou marcas. E havia uma segunda escola, que era, eu não vou enquadrar aqui nas origens, porque é que elas são diferentes e porque é que apareceram para além destas preocupações pedagógicas. Vamos pedir ao professor um poder de resumo, face ao tempo que tem. A segunda escola, a escola alemã, com Friedrichiano, e esta escola alemã aparece na mesma época do Ling, com princípios de fortalecimento da juventude, porque não existia Alemanha nessa altura, existiam os povos germânicos que não eram unificados, e o Jan pretendeu, através da ginástica, fortalecer a juventude e politizá-la do ponto de vista da criação de uma identidade alemã. Combateu contra Napoleão. Bom, o que é que deu esta ginástica alemã? Teve um grande desenvolvimento, expandiu-se por toda a Europa, para os Estados Unidos, para as Américas também, e deu, como forma mais visível, a atual ginástica artística, a ginástica de competição. Bom, isto evolui a partir do século XIX, pelas condições sociais que se desenvolveram, a que não é alheia também a Revolução Industrial, que teve impacto numa outra escola que aparece em Inglaterra, que é a escola do desporto. Nós tínhamos, por um lado, a escola da ginástica, que deu estas formas de educação física, e, por outro lado, o aparecimento do desporto em Inglaterra, também no século XIX, em rugby, no colégio de rugby, quando Thomas More, que lá chega para dirigir essa escola, encontra uma escola onde havia bullying, alcoolismo, jogo, etc. Um colégio que de elite, porque os colégios eram de elite e são de elite em Inglaterra, e ele, através do desporto, utilizando por um lado as formas populares das atividades físicas e por outro lado as formas mais aristocráticas, como a esgrima, a equitação, etc., ele consegue, através do desporto, transformar essa escola, responsabilizando os jovens, os mais velhos relativamente aos mais novos, desenvolvendo o espírito de fair play e o espírito de cavalheiro, de gentleman. Bom, isto deu o desporto atual. Bom, isto passa-se ao longo do século XIX e século XX. No século XIX também surge a psicologia. E surge a psicologia científica, porque a psicologia deriva da filosofia, mas a psicologia científica experimental aparece na Alemanha, em Leipzig, no século XIX, com Wundt. Bom, portanto, temos aqui, e também muito pela capacidade, vou chamar tecnológica, à luz da época, mas que a Revolução Industrial permitiu. E, portanto, temos aqui uma emergência contemporânea, mais ou menos contemporânea, da educação física e da psicologia. O que leva a que algumas pessoas que se interessavam por uma destas áreas interessavam-se também pela outra. E médicos, não havia psicólogos, evidentemente, havia médicos que se interessaram pela psicologia
e que se interessaram ao mesmo tempo pelo papel das atividades físicas em termos de saúde e também aproximando-se do desporto. E, portanto, aqui se vão juntando, se vão fazendo os primeiros estudos e as primeiras experiências em que se juntavam os conhecimentos da psicologia à educação física e ao desporto. Na Europa, na Rússia, ainda antes da União Soviética também. Bom, isto vai se envolvendo, eu estou a sintetizar, vai se envolvendo, e quando é que a psicologia do desporto desenvolve a sério a nível internacional? A partir da Guerra Fria. A partir da Guerra Fria, quando a União Soviética, que esteve afastada dos Jogos Olímpicos ainda no tempo da Rússia, dos Jogos de 1916 e 1952, aí já com a União Soviética, quando a União Soviética, que democratizou, ou que generalizou, melhor dizendo, é difícil falar em democratizar na União Soviética, mas em que generalizou a prática da educação física, que eles chamavam cultura física, permitindo que aquilo que era um país perfeitamente medieval antes da União Soviética, com grandes feitos na cultura, porque eram as elites que podiam dedicar-se à cultura e às artes, tinham o povo mais ou menos escravizado a trabalhar para eles. A União Soviética estabelece a possibilidade de toda a gente ter prática desportiva, e isso levou a que, quando aparece em 1952, e depois da última experiência em que foram os penúltimos no ranking das medalhas, os russos foram os penúltimos no ranking das medalhas e os americanos os primeiros, em 1952 aparecem, fruto, sem trabalhar para o alto rendimento, mas fruto desta generalização da prática, aparecem em segundo no ranking das medalhas, logo atrás dos Estados Unidos. E em 56 são os primeiros da União Soviética em número de medalhas relativamente aos Estados Unidos. Bom, aí a União Soviética percebeu que este é um campo de afirmação no contexto da Guerra Fria. Como se sabe, o Bloco do Leste e o Bloco Ocidental pretendiam afirmar-se perante o outro e evitar que o outro se alargasse. E depois dá-se um facto muito importante, é que nos Jogos de 60, em Roma, é a primeira vez que há transmissão televisiva para todo mundo. Eu lembro-me disso, lembro-me de ver a preto e branco os jogos, com a imagem a fugir. Mas isto dá uma enorme generalização da prática desportiva e, portanto, um impacto muito maior. E aqui começa a utilização política do desporto, quer na União Soviética, que a certa altura cria em Moscovo o Instituto de Investigação em Desporto, que tinha 900 especialistas das diferentes áreas científicas, designadamente na psicologia, nos anos 80, 70, 80. Depois da queda do muro, poucos anos depois, cai para 40 e tal. E os americanos, que não ligavam nenhuma ao desporto, os americanos eram altamente atrasados do ponto de vista científico na prática desportiva, tinha muita gente e havia uma prática divulgada, mas os treinadores eram antigos praticantes, não havia investigação em psicologia do desporto. O treino, em geral, era um treino rudimentar em todos os desportos, não havia fundamentos científicos no treino, e aí os Estados Unidos assustaram-se com a emergência do desporto soviético e investem na investigação científica nas universidades. Quase que houve uma concorrência de um lado e do outro, sempre. Houve exatamente, tal como a corrida para chegar à Lua e tudo isso. O desporto era uma das áreas de combate na Guerra Fria. Bom, os soviéticos avançaram muito do ponto de vista da psicologia, com dois homens, Rudik e Puni, que lançaram as bases do treino psicológico, que era, aliás, muito baseado no que era o treino psicológico dos cosmonautas russos, de preparação psicológica dos cosmonautas. Muitos desses métodos eram utilizados para trabalhar com os atletas. Os americanos eram muito desconfiados relativamente a isso. Havia o mito de que
a psicologia soviética, a psicologia do desporto soviética, era uma forma de manipular os atletas, rejeitavam, mas a certa altura foram-se desenvolvendo e a Europa percebe, os interessados na psicologia na Europa interessam-se por estas coisas. Há congressos de medicina onde aparecem, sobretudo, psiquiatras interessados na psicologia do desporto e vão conversando e um dia organizam em Barcelona, em 1963, havia dentro da Federação Internacional de Medicina Desportiva, havia o Grupo Latino de Medicina Desportiva, que juntava os países latinos e depois alargados para a Grécia, mediterrâneos. Organizaram, eles organizavam congressos, este Grupo Latino de Medicina Desportiva, e um deles foi em Barcelona, em 63, e organizaram uma sessão sobre psicologia do desporto. E que era um tema ainda muito pouco conhecido, mas havia uma ideia de que no leste se sabia muito destas coisas. Essa ação teve um grande sucesso, o que determinou a ideia de alguns, entre eles Antonelli, o italiano psiquiatra, que trabalhava no Comitê Olímpico Italiano, espanhóis, resolveram organizar um grande congresso de psicologia do desporto, que acabou por ser em Itália, em Roma, 1965, onde se criou a International Society of Sport Psychology à luz das sociedades de medicina. E este foi o grande impulso. Este foi o primeiro congresso mundial. Devo abrir aqui um parênteses para dizer que Pierre de Coubertin, como sabe, o criador dos Jogos Olímpicos, homem de grande cultura, muito conhecedor do que se passava no mundo, porque ele passeava pelo mundo, ele organizou, no princípio do século XIX, em 1913, século XX, em 1913, ele organizou o primeiro congresso científico de psicologia e fisiologia do desporto. E organizou com uma intenção clara que escreveu, que era batizar uma nova ciência, a psicologia do desporto. Portanto, o Pierre de Coubertin, um visionário, organizou nesta altura este congresso. Porque a psicologia e fisiologia? Porque a psicologia científica vinha da fisiologia, da psicologia fisiológica. Este foi um congresso importante, mas, digamos, a época moderna foi a partir de Roma. E portanto, o desenvolvimento foi-se fazendo. Como é que isso aparece em Portugal? Provavelmente é uma curiosidade que poderá ter. Como é que isto aparece em Portugal? Porque exatamente o professor Paulo Brito, que tinha resolvido estudar psicologia no primeiro curso do ISPA, princípios dos anos 60, creio que 61, estava a estudar psicologia, era professor também no Instituto Nacional de Educação Física e foi desafiado pelo Dr. Aníbal Costa, médico, um dos pioneiros da medicina desportiva em Portugal, que fez o primeiro curso de medicina desportiva do Comitê Olímpico Italiano. Como sabe, o Comitê Olímpico Italiano funciona como uma espécie de Instituto de Desporto ou antiga Direção-Geral dos Desportos. Organizou o primeiro curso de medicina desportiva e Aníbal Costa frequentou com Antonelli, o tal que organizou o Congresso Mundial em Roma e foi o primeiro presidente da Sociedade Internacional. E, portanto, estabelece aqui uma ligação pessoal. Tudo isto se faz com base em ligações pessoais, toda esta evolução. Por esta relação pessoal, ele traz Antonelli a Lisboa, outros colegas, o professor Miroslav Vanek, um dos pioneiros de grande prestígio, checoslovaco, o primeiro psicólogo a participar em Jogos Olímpicos com uma equipe olímpica, a equipe da Checoslováquia, em 68, e chama o professor Paulo Brito e diz: você é que é da psicologia, portanto, pegue nisto e desenvolva. E o professor Paulo Brito foi organizando cursos, conferências com convidados estrangeiros de grande prestígio internacional. Foi desafiado a organizar a Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto, o que antes
25 de Abril era difícil, a associação, o associativismo era difícil. Criou um grupo de interesse, digamos, que ele chamava Clube, por, aliás, sugestão de Miroslav Vanek, e em 78 criou a Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto. Bom, e as coisas foram-se desenvolvendo-se. Houve um marco importante, enfim, que eu devo referir, apesar de ter estado diretamente envolvido, que foi a organização, em 1993, em Portugal, do 8º Congresso Mundial de Psicologia do Desporto. Este congresso faz 4 em 4 anos e sob patrocínio da Sociedade Internacional. Esse congresso foi em Lisboa, organizado pela Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto, pela Faculdade de Motricidade Humana. Teve lugar nas instalações da Universidade Católica em Lisboa, pelas suas condições. Juntou 600 e tal participantes. Até então foi o maior congresso de Psicologia do Desporto, com 400 e muitas comunicações. E por associação e também por laços pessoais, o presidente da Macanirico, na altura, houve uma grande promoção, foi muito bem trabalhado do ponto de vista do marketing, e isso, digamos que alertou muita gente do desporto em Portugal para esta área científica e profissional. E houve, a partir daí, um desenvolvimento importante e as coisas depois vão se desenvolvendo naturalmente. Professor, eu vi esta história toda da psicologia do desporto. Podemos dizer que é uma ciência quase centenária, e celebrando o seu mais centenário. Se formos às origens, aos primeiros estudos, situa-se no século XIX, portanto, mais que centenária. Mais do que centenária, nesta ciência já mais do que centenária. Eu trago-lhe aqui dois exemplos em relação àquilo que eu acho que é a importância, que quero que o professor me diga já na parte final do programa, mas também à ideia e à noção ou à apreciação que as pessoas têm da psicologia do desporto, quem está no desporto. Eu dou-lhe primeiro, contextualizando esta pergunta, então, há poucas semanas atrás, estamos a falar, e eu estou no contexto do futebol, e estamos a falar até de um contexto profissional. Portanto, estas duas afirmações vêm do contexto profissional, tanto na formação como no alto rendimento, sabendo que há muitos bons exemplos em várias modalidades e que apostam consideravelmente na psicologia do desporto. O primeiro exemplo da contextualização desta pergunta é que no futebol, e eu não subscrevo, mas vou passar a frase: o futebol, o bife é a tática e o resto é batata frita. Algo que eu não subscrevo, isto é, tudo o que é as outras dimensões são batata frita. E a outra afirmação de técnico conceituado, não interessa dizer aqui qual é, em que refere: eu estou interessado em psicologia e leio alguns livros de neurociência. Agora leio alguns livros de neurociência. Portanto, e a partir daí, todo o seu trabalho que faz com base nesses livros, mas depois, quando se vê na prática, não tem qualquer indicador psicológico. Portanto, faz todos os indicadores que são todos e mais alguns nas outras dimensões, e nem aparece um simples indicador psicológico. Eu queria que o professor, com a sua experiência, a sua sabedoria, conseguisse responder à importância da psicologia do desporto e, pelo menos, aquilo que eu ainda considero, mesmo com alguns departamentos de psicologia, a desvalorização ou uma sectorização da parte da psicologia do desporto, ou na análise, ou na avaliação, ou no planeamento, ou na implementação. Vamos lá ver.
Você levanta muitos pontos que dá para mais uma hora. A questão deve colocar-se da seguinte forma. A psicologia do desporto é a psicologia aplicada num contexto específico, que é o desporto. Como há a psicologia da educação, aplicada no contexto da educação, ou diferentes áreas da psicologia. Portanto, é psicologia. E tem uma dimensão científica, que é o desenvolvimento, que envolve a investigação, evidentemente, e o desenvolvimento dos conceitos e do conhecimento para se entender aquilo que é o comportamento das pessoas que são atletas nas situações que envolvem a prática desportiva. E depois a partir dessa compreensão, desenvolvem-se formas de ajudar as pessoas a adaptarem-se às exigências do contexto, seja em treino, seja em competição. E isso são técnicas, portanto, há uma dimensão aplicada aqui. Como em qualquer ciência, há uma dimensão científica, teórica, e uma dimensão técnica de aplicação. Essa aplicação, se falarmos de especificidade do trabalho do atleta, deve ser desenvolvida pelos especialistas, que são os psicólogos. No entanto, da mesma forma que um treinador, e vou referir-me a um treinador com formação, com educação, com conhecimento científico da área do treino, são os que me interessam neste momento. Um treinador formado cientificamente na área do treino, ele sabe que a gestão do atleta ou da equipa depende de indicadores, de fatores fisiológicos, e conhece fisiologia para isso, percebe que o gesto tem tem subjacente uma dimensão biomecânica e percebe biomecânica, não é necessariamente um biomecânico para fazer estudos detalhados, mas tem que ter uma noção da biomecânica para entender e interpretar o gesto. E isso põe-se de igual forma para a psicologia. A psicologia no desporto deve ser do conhecimento, o treinador deve ter conhecimento da psicologia, como tem da fisiologia, da anatomia, da técnica, da tática, etc. Deve ter conhecimento da psicologia para perceber em que parâmetros, como é que pode desenvolver a sua ação, que vai ter efeito psicológico nos atletas, mesmo que não saiba, porque no momento em que estabelece interação, em que dá instruções, em que o manda fazer qualquer coisa, ele está a ter um impacto psicológico. Agora deve tê-lo sabendo o que está a fazer. E por outro lado, há técnicas que são simples, que não exigem conhecimento aprofundado, que deve utilizar como se utilizam noutras áreas, nas empresas, no ensino, estabelecimento de objetivos, técnicas de respiração para ajudar o controle emocional. Isso não são de tal forma complexas que exijam um especialista em psicologia. O treinador deve tê-las. O treinador que tem uma formação fundamentada na ciência. Mas como é que tem... eu queria só fazer aqui uma ressalva. Mas isto nunca se pode dissociar o tudo, portanto, a pessoa, e agora também presta homenagem ao professor Manuel Sérgio, que tem uma palavra que é excelente, por exemplo, no futebol, quem só sabe futebol não sabe nada de futebol, porque a gente nunca pode dissociar o atleta do homem, nunca se pode dissociar, portanto, há sempre o homem associado a qualquer atleta, e nessa base, como é que a gente consegue fazer depois esta dissociação, por exemplo, para mim, que sou sistémico por natureza, em que qualquer situação nós temos sempre todas as partes lá, mesmo que seja numa dimensão menos valorosa ou menos potencializadora do que outra, mas está lá, existe, porque somos seres humanos, portanto isso existe, é uma característica que existe. Há aqui, mais uma vez, aspectos diferentes têm que ser considerados. Há trabalho que deve ser ainda dentro desta dimensão, ou seguindo esta dimensão do treino integrado e desta unidade
corpo-espírito. Aliás, muito antes. Bom, quando eu estudei, houve grandes teóricos e pedagogos que mostravam, e uma coisa que se defendia na altura na educação física muito fortemente, era a negação do dualismo cartesiano, expresso no Mens Sana in Corpore Sano, é um dualismo cartesiano, corpo e o espírito, e a minha educação toda, a educação física, e muito antes ainda, até do professor Manuel Sérgio, que na altura ainda estudava também, porque ele formou-se muito tarde, é a integração dos aspectos biopsicossociais. O professor Nelson Mendes, que esse sim foi um grande teorizador destas coisas, o professor Nelson Mendes, ele defendia esta dimensão biopsicossocial e ele acrescentava cósmico. Tendo em conta esta integração, há, em determinados momentos, necessidade de trabalhar aspectos específicos, de trabalhar aspectos técnicos separadamente, de trabalhar até aspectos táticos, também trabalhar aspectos psicológicos. Portanto, isto digamos, o detalhe que pode ser necessário numa determinada situação, ou desenvolvimento do processo de treino, quer individual com o atleta, coletivo com a equipa. Mas depois há, de facto, estas formas integradas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Um dos pais da psicologia do desporto moderna, que eu há pouco lhe referi, o professor Miroslav Vanek, que eu tive a honra que tenha sido meu amigo, ele desenvolveu um conceito que é o conceito do treino modulado. O treino modulado, baseado nas correntes cognitivo-comportamentais, o que faz é habituar as pessoas, habituar os atletas, em contexto de treino, a situações que os podem perturbar em competição, designadamente o stress do público, uma arbitragem desfavorável. Bom, e nesse sentido, punha os atletas, ele trabalhou com o hóquei no gelo, como sabe, é muito importante, era na Checoslováquia e teve vários campeonatos do mundo. Ele, quando os atletas treinavam, uma das coisas que fazia era, com aquilo que na altura era possível, do ponto de vista técnico, mas com gravações de som, de pupos, de estádios cheios, ele punha os atletas a treinar sob esse barulho, esse ambiente sonoro. E os treinadores criavam situações de desvantagem por parte de más arbitragens. Portanto, incluía estes aspectos no processo de treino. Estamos, portanto, a falar de um treino integrado em que esta dimensão psicológica, até sem os atletas provavelmente saberem do que se tratava, o que não é verdade, porque os atletas eram também educados nesse sentido. Fazia parte da preparação psicológica de leste. Mas quem está de fora podia não perceber que aquilo é treino psicológico, mas ali havia treino psicológico integrado numa situação de treino. Portanto, há aqui diferentes formas que não saltam à vista para quem está de fora, mas que podem ter uma intencionalidade psicológica dentro de uma situação global ou integrada do processo de treino. Mas para isso é preciso ser conhecedor, e por isso eu lhe dizia que o treinador tem que ter uma formação científica nas diferentes áreas, incluindo a psicologia, de modo a poder integrar estas coisas, porque se não tiver, não é capaz de integrar. E esse é um dos caminhos. Agora, deixe-me dizer uma coisa: a evolução da psicologia do desporto faz-se em função do processo da evolução da educação e da literacia específica destas coisas. E os primeiros a evoluírem, os primeiros a terem consciência da necessidade de acompanhamento e trabalho psicológico, são aqueles que estão mais perto da educação e que tiveram uma evolução mais rápida, que foram os atletas. Como eu lhe dizia, no meu tempo, só 4% acabavam o secundário. Agora, os atletas, é vulgar haver atletas universitários. E, até há bem poucos anos, a certa altura, e hoje em dia, em muitas situações, atletas têm uma formação académica
superior à dos próprios treinadores em muitos casos. E, portanto, os atletas apercebem-se mais rapidamente destas necessidades. Pouco a pouco, as novas gerações de treinadores, e isso tem sucedido, as novas gerações de treinadores que vão recebendo esta formação, já não é normal ter gente a trabalhar no treino que não tenha formação, treinadores, e, portanto, a pouco e pouco os treinadores vão recebendo esta literacia e, em muitos casos, empurrados pelos atletas. Deixe-me dizer que eu tive uma surpresa muito agradável no trabalho de preparação para os Jogos Olímpicos, na minha função de responsável pela psicologia do Comitê Olímpico, e a certa altura pretendi saber dos atletas apurados para os Jogos, aqueles que tinham acompanhamento psicológico e que eram os psicólogos, poder interagir. E há um número muito significativo de atletas que, por iniciativa própria, procuraram o acompanhamento psicológico através de psicólogos. Depois há umas coisas esquisitas que vão aparecendo, os coaches e essas coisas que vão aparecendo. Há coaches, o coach psicológico é uma das áreas da psicologia. Tem uma especialização dentro da ordem de coach psicológico, mas, como sabe, há esses cursos de 15 dias que se fazem e depois as pessoas vão aparecendo. Eu sugeria aos atletas e aos treinadores que percebessem qual é a formação das pessoas que contratam, porque quando as coisas correm bem é tudo muito bem, mas o que muitas vezes este trabalho mexe em aspectos psicológicos profundos dos atletas, que os atletas confiam que a pessoa que está a trabalhar com eles tem esse conhecimento, que não tem, e pode ter consequências de que esses profissionais ou pseudo-profissionais nem sequer se percebem. Portanto, eu sugeria que muito cuidado com as pessoas que contratam para fazer ou a quem pedem ajuda para fazerem um trabalho psicológico junto aos atletas. O sábio provérbio: não se morre da doença, morre-se da cura. Pode acontecer. Não digo que seja morte, mas às vezes casos graves do ponto de vista patológico, grandes depressões, podem acabar em suicídios, e já tem acontecido. Não são felizmente comuns, mas tem acontecido. Isto é, cada profissional no seu ramo, na sua especificidade, a trabalhar num coletivo e para um coletivo, neste caso, até porque atualmente os próprios desportos individuais trabalham por trás de um atleta, um coletivo muito, muito grande, de várias especialidades, de várias ciências, que tentam ajudá-lo a subir e a atingir os seus objetivos profissionais. Eu diria que cada macaco no seu galho, todos numa aldeia de macacos muito bem organizada. Muito bem resumido. Professor, por muito pena minha, sinceramente, eu acho que dava muito mais tempo, mas que cumprir com a minha palavra em relação aqui àquele tempo que você tem que nos disponibilizou, e deve certeza absoluta que a sua agenda, mesmo aposentada da universidade, que tem várias ocupações e várias solicitações, claramente eu sei que o professor não para, portanto, mas queria agradecer-lhe pela sua participação e que deixasse a sua mensagem para aqueles que nos estão a ouvir, tanto cá nos Açores, em Portugal, como na diáspora açoriana, por esse mundo fora. A minha mensagem é de amizade e de empatia. Eu tive a oportunidade, em alturas mais difíceis de se viajar, viagens que fiz no âmbito do desporto, tive a oportunidade de encontrar comunidades de imigrantes que procuravam as equipas portuguesas para sentirem o cheiro de Portugal. E tenho
experiências de grande emoção. Eu sei, agora é mais fácil viajar a Portugal, isto antes de 25 de Abril seria mais complicado, e nos anos a seguir, nos anos 70, quando tive essas experiências, esses contactos, mas isso permitiu-me perceber como é importante a ligação às origens, às terras, a Portugal, mas dentro de Portugal às suas terras, e concretamente os açorianos. Eu sei, pela minha ligação, a minha avó, que viveu os últimos 40 anos da sua vida em Lisboa, mantendo sempre o sotaque, o contacto com amigos e família que visitavam, dos Açores, que visitavam Lisboa. Eu sei bem da ligação que os açorianos têm à sua terra, e esta cultura de que eu gosto de sentir, que herdei um pouco também, em particular este abraço muito sentido para quem promove Portugal em todas as partes do mundo e se sente ligado intensamente a este canto. Obrigado mais uma vez pelo professor Sidónio Serpa estar cá. É uma geração de açorianos que só prestigia a sua terra, portanto, e estamos muito orgulhosos de ter cá e ter partilhado o seu conhecimento e a sua sabedoria com todos nós. Quero relembrar que a partir de amanhã, na Rádio Diáspora Media Group nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena 107.1 e 90.0, Rádio Asas do Atlântico Canadá, Rádio Audiência no Porto, Rádio Estádio em Lisboa, a Pama Mídia nos Estados Unidos e, portanto, já também na Portuguese Channel, que irá emitir o programa, e a televisão portuguesa Califórnia da Rádio Portugal Lusa. A todos teve cá presente o nosso excelente convidado, o professor Sidónio Serpa, professor catedrático, e a retificação feita na Universidade Lusófona. Acrescentando aqui o currículo é enorme do professor psicólogo no Comitê Olímpico. Eu até sei disso porque temos um amigo em comum, que é o velejador madeirense, agora está-me a falhar o nome, o amigo, o João Rodrigues. João Rodrigues. Atletas portugueses de todos os tempos. João Rodrigues, um amigo aqui em comum. O professor, portanto, foi responsável da cadeira de Psicologia do Desporto, coordenador do Laboratório de Psicologia do Desporto na Universidade de Lisboa, Faculdade de Universidade Humana, presidente da Sociedade, foi presidente da Sociedade Internacional da Psicologia do Desporto, membro do Fórum Europeu da Psicologia do Desporto Aplicado, publicações, palestras nacionais e internacionais, professor convidado em várias universidades da Europa, Macau e China. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui presente. Foi um excelente momento, ganhamos muito com a sua presença, com a sua experiência e troca e partilha de sabedoria. E a todos que estão desse lado, o meu bem-aja, muita saúde, e estamos daqui a 15 dias novamente num programa convosco. Obrigado e um grande abraço. Muito obrigado. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.